Boa tarde, meu nome é Tainá. Vou falar sobre a efetividade da reabilitação vestibular na função vestibular, na tontura, atividade e participação em pacientes com hipofunção vestibular no lateral, comparada à terapia convencional. Essa é uma revisão sistemática orientada pelo professor Leonardo Paes. A hipofunção vestibular é um distúrbio periférico que afeta um dos lados do sistema vestibular, desencadeando o desequilíbrio. Os principais sintomas são instabilidade e desequilíbrios posturais, desvio de marcha, quedas, redução da capacidade funcional e da estabilidade. A tontura está associada ao risco de quedas e tem um impacto pessoal significativo na vida dos pacientes. A atividade e participação cobrem a faixa completa dos domínios que denotam os aspectos da funcionalidade, tanto na perspectiva individual quanto social. A perda da informação vestibular desencadeia um processo de reorganização neural a fim de substituir a perda da função vestibular, com a criação de novas redes neurais para substituir a entrada aferente perdida. A reabilitação vestibular é um tratamento baseado em movimento e exercícios que faz uma aceleração da compensação central. Atualmente, esse é o tratamento que é considerado o padrão ouro para a hipofunção vestibular. A última revisão que abordou esse tema foi do ano de 2016, feita pelos autores Hill e McDonough. A importância de uma nova revisão se dá por causa de novas publicações e por causa que os autores incluíram doenças flutuantes, por exemplo, a doença de Meniere, e pela falta de detalhamento dos protocolos e exercícios usados durante o tratamento. Esse estudo foi realizado e submetido aos critérios do MESI da revista Cochrane. O objetivo desse estudo de revisão sistemática é verificar a efetividade da reabilitação vestibular para promover a melhora dos sintomas de tontura, na vertigem, na atividade de participação dos pacientes com hipofunção vestibular lateral. Este presente estudo contempla apenas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico, seleção e análise dos estudos encontrados. A metodologia. Trata-se dos resultados parciais de uma revisão sistemática em desenvolvimento, baseado nos resultados de ensaios clínicos. A realização da pesquisa ocorreu por meio de bases de dados e, para isso, utilizou-se apenas ensaios clínicos randomizados. Para os critérios de inclusão, foi utilizada a estratégia PICO. A população são de pacientes com diagnóstico de hipofunção vestibular no lateral. A intervenção é a reabilitação vestibular, com comparadores placebo, simulação e tratamento usual. Foram encontrados um total de 2.684 artigos. O sistema de revisão Ryan foi utilizado como uma ferramenta para arquivamento, organização e seleção dos artigos para uma posterior avaliação da qualidade de estudos e síntese de evidência. Os artigos foram submetidos a uma exclusão de duplicatas, leitura de título e resumo, posteriormente a leitura de texto completo. Nessa fase de análise, um total de 2.664 artigos foram excluídos e 23 artigos incluídos, como pode ser observado nesse fluxograma. Os pontos principais da discussão do trabalho. Na descrição do trabalho, a maioria dos autores sugerem a junção de reabilitação convencional com outras formas de tratamento, como, por exemplo, de reabilitação vestibular, que podem ser combinadas com a exposição de estímulos optocinéticos. São citados nos artigos a reabilitação vestibular por meio de exercícios de adaptação, habituação e exercícios para a estabilidade do olhar, programa de exercícios personalizados. As principais melhorias apontadas pelos autores são melhoria sensorial, melhoria do equilíbrio, estabilidade e controle postural, melhorias observadas na sensibilidade ao movimento, acuidade visual dinâmica, redução da tontura e aumento da velocidade de marcha. Por fim, as conclusões dos estudos são de que a reabilitação vestibular é efetiva no tratamento de hipofunção vestibular unilateral e que a reabilitação vestibular é superior à compensação fisiológica espontânea. A conclusão. São escassas as publicações sobre a reabilitação vestibular e devem ser feitos novos estudos que visem propor a qualidade da evidência de que a reabilitação vestibular é eficaz no tratamento de hipofunção vestibular unilateral e na tontura, vertigem, na atividade e participação dos pacientes. Sugere-se que os estudos futuros tragam um maior detalhamento dos protocolos de exercícios e de avaliação.
Essas são as referências bibliográficas do estudo. Obrigada pela atenção.